Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Queridos, muito bom dia. Bom dia a todos, a paz, que Deus abençoe. Eu estou vendo aí várias pessoas que já estão nos acompanhando aqui. Eu gostaria de agradecer a todos que estão ao vivo e pedir para que você possa compartilhar com outras pessoas também, para que elas possam acompanhar essa aula ao vivo. Nós vamos depois, eu vou subir lá para o YouTube. Aliás, na semana retrasada, não semana passada, semana retrasada, que nós tivemos a nossa última aula. Semana passada foi o dia da ceia, nós não tivemos aula aqui. Eu fiz uma gravação, já deixei gravado por conta de algumas circunstâncias que eu não poderia fazer a aula ao vivo, mas eu acho que sempre ao vivo é melhor, penso eu, mas mesmo assim depois nós vamos colocar lá no YouTube para que outras pessoas possam acompanhar também, para que você possa, se quiser, recapitular alguns pontos da aula de hoje. Então, mais um recadinho antes de fazer a oração para iniciar a nossa aula. Tem uma enquete que eu coloquei aí a respeito de oração, talvez você esteja visualizando, e gostaria de dizer que fique tranquilo, porque não aparece o nome, essa enquete é mais para que nós possamos, duas razões, para fazer um raio-x em relação a essa situação, e também que você possa parar um pouquinho para refletir em relação a esse ponto da sua vida. Todo cristão deve ter realmente uma vida de oração. E aí, ao final da aula, eu quero fazer um comentário em relação a esse ponto, em relação a essa questão, tá bem? Então, vamos fazer uma oração para que nós possamos iniciar a nossa aula de hoje. Amado Deus, soberano Pai, nós louvamos ao Teu nome, bendizemos ao Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esse domingo abençoado, por esse domingo que nós estamos na Tua presença, o Senhor nos colocou nas mãos, e que nós possamos fazer dele, ó Deus, conforme a Tua vontade, que nós nos entreguemos nas Tuas mãos,
que a nossa confiança esteja no Senhor, que os nossos medos, angústias, receios, ó Deus, sejam entregues diante do altar do Senhor, aos pés da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a nossa confiança esteja completa inteiramente nas Tuas mãos, Senhor. Toma-nos nos Seus braços, ó Deus, conduza-nos, conduz o nosso caminho e que o nosso pensamento, as nossas ações e as nossas palavras sejam agradáveis ao Senhor hoje e todos os dias, Pai, até que nós nos encontremos com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração nesta manhã, através desse breve estudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, então vamos lá. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito da Epístola aos Romanos. Se você não viu a primeira parte, que foi feita, como eu disse, há 2 semanas, na última aula, então, eu recomendo você, eu vou deixar depois na gravação, agora não tem como, pelo menos eu não sei se tem essa possibilidade, de deixar o link do primeiro vídeo, mas na hora que eu subir para o YouTube eu deixo o card aqui relacionado para quem quiser assistir a primeira aula, a introdução e o capítulo 1 da Carta aos Romanos. E aqui no capítulo número 2 da Carta aos Romanos, nós vamos então continuar e analisar alguns pontos relacionados ao capítulo 2 da Epístola aos Romanos e fazer a sua ligação com o capítulo de número 1. Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer 2 perguntas para você. Você sabe o que é diatribe? Diatribe é um recurso gramatical, um recurso linguístico, quando o narrador, ou a pessoa que escreve ou que narra uma história, monta um cenário com um interlocutor imaginário. O que é isso? Como se ele, Paulo, estivesse falando com alguém durante esse momento. Então, ele coloca o interlocutor imaginário e vai fazendo perguntas, inclusive. Então, a partir do capítulo 2, nós percebemos esse recurso aqui. Ele já começa no capítulo 1, dizendo isso. Por isso, você é indesculpável, você é. Então, fazendo menção a uma pessoa imaginária, uma pessoa específica imaginária. E na sequência, nós vamos ver que ele começa a fazer perguntas e ele mesmo vai respondendo a essas perguntas. Então, ele monta um diálogo imaginário, é isso que faz parte desse recurso gramatical, e vai respondendo as perguntas e vai explicando os conceitos que ele quer expor aqui relacionados à palavra de Deus, relacionados às verdades espirituais que ele próprio, o apóstolo Paulo, havia recebido de Deus. E a segunda pergunta na verdade, para que você possa refletir a esse respeito. Obviamente que eu não vou dar resposta, porque é muito pessoal. E qual é o que você acha, Qual é a expectativa que você acha que Deus tem sobre você? Qual é a expectativa que Deus tem sobre a sua vida, sobre as suas ações, sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você faz? Que tipo de expectativa você acha que Deus tem sobre você? Será que Deus tem uma expectativa de que você seja santo? Deus tem uma expectativa de que você tenha um padrão de justiça elevado? Deus tem uma expectativa de que você seja uma pessoa tão boa que possa merecer o amor de Deus? Então, algumas perguntas para que a gente possa refletir inicialmente e aí a gente vai abordar alguns pontos. Bom, eu gostaria de fazer a leitura de alguns versículos iniciais, começando aqui do versículo número 1. O nosso texto base, então, é capítulo 2 de Romanos, e está escrito assim: Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois, naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas,
mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Até aqui, depois você pode fazer a leitura completa do capítulo 2, e o texto começa no versículo de número 1, falando a respeito das pessoas serem indesculpáveis quando julgam outras pessoas. Então, aqui eu gostaria de destacar esse ponto inicialmente, que fala a respeito do julgamento. Olha, será que nós devemos julgar as pessoas ou não julgar as pessoas? Então vamos compreender aqui o que o texto está querendo dizer em relação a julgamento. Então, o próprio apóstolo Paulo, em outras ocasiões, vai dizer que nós devemos julgar, sim, as ações de outras pessoas, no sentido de adequá-las à vontade de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando alguém dentro do corpo de Cristo causa escândalo, então é necessário que essa pessoa seja corrigida, que ela seja exortada a que deixe aquele pecado. Por várias vezes nós vemos na Bíblia Paulo falando a esse respeito. Quando ele escreve às igrejas, é necessário que nós tenhamos um cuidado com a sã doutrina. Quando Paulo escreve para Tito, quando Paulo escreve para Timóteo, por exemplo, cartas pessoais, cartas pastorais, que dizem respeito à forma em que um pastor deve conduzir o rebanho, a forma com que um líder deve tratar com o rebanho em relação a diversas circunstâncias, inclusive quando alguém erra, quando alguém peca. E quando alguém ensina algo errado dentro da igreja, é necessário que nós corrijamos também as heresias, aquilo que é contrário à própria vontade de Deus, à própria palavra de Deus. Então, isso nós devemos julgar, sim. Então, o julgamento nesse sentido. Até os dons espirituais, as profecias, as línguas, a Bíblia vai falar que nós temos a capacidade de também julgar, né? De apontar o erro. Apontar o erro no sentido de corrigir a pessoa e resgatar essa pessoa e de vacinar outras pessoas contra aqueles erros e contra aquelas heresias. Agora, não é esse tipo de julgamento que Paulo está falando aqui em Romanos. Veja que, é por isso que eu digo que seria bom que você assistisse a primeira aula, né? Mais uma vez, eu deixei o card, vou deixar, né? Tô falando já como se estivesse gravado, o card aqui para que você possa ver a primeira aula, assistir a primeira aula. Mas esse julgamento ele está relacionado com um padrão de justiça que nós tentamos colocar. Por isso que eu fiz a pergunta, que tipo de expectativa você acha que Deus tem sobre a sua vida? E na narrativa aqui dos capítulos 1 e capítulo 2, Paulo quebra qualquer tipo de argumento que talvez tenda a demonstrar que Deus teria expectativas exageradas a nosso respeito, que Deus teria expectativas, às vezes impossíveis até de serem alcançadas, de serem atingidas. Então, eu vou dizer uma frase aqui, mas, por favor, fique até o final da aula para que você possa compreender isso que eu estou dizendo. Deus não tem expectativa nenhuma sobre a sua vida. Deus não tem expectativa nenhuma sobre a minha vida. Porque todas as expectativas que Deus pudesse ter em relação a nós seriam frustradas. Porque quem somos nós para atingirmos expectativas de um padrão de justiça tão elevado quanto o padrão de justiça divino? Mais uma vez, fique até o final da aula,
para que nós possamos compreender isso que eu acabei de dizer aqui, tá? Para que você não fique confuso em relação a isso. Então eu não preciso fazer mais nada? Eu não tenho que fazer mais nada em relação àquilo que a Bíblia nos diz? E o padrão de santidade? E a minha conduta diária? Então, nós vamos falar um pouco a respeito disso também. Bom, esse padrão de justiça que eu citei aqui, ele está relacionado com o contexto religioso, o contexto cultural que se vivia e a razão pela qual Paulo escreve a carta aos Romanos, uma das razões pelas quais Paulo escreve a carta aos Romanos. Nós vemos em outras epístolas também que esse padrão é confrontado, esse padrão que às vezes o homem tenta colocar para que consiga alcançar o favor divino. E desde já é necessário que a gente compreenda que o amor de Deus, ele é incondicional, ele nos ama independente de quem nós somos, ele nos ama independente daquilo que nós fizemos. O amor de Deus é manifesto a todas as pessoas. Quando lá no Evangelho de João, o autor diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou a quem? Deus amou o mundo, Deus amou a sua criação. Aqui está fazendo menção, ou colocando a palavra mundo aqui no sentido de todas as pessoas serem alvos do amor de Deus, da graça de Deus. E por isso que a graça é de graça, né? A graça não tem custo, não há necessidade de que eu faça alguma coisa. É interessante porque quando nós vemos a palavra bênção aparecendo na Bíblia pela primeira vez, aparece lá em Gênesis, quando Deus abençoou o homem e a mulher. E Deus os abençoou e disse, isso você vai encontrar lá em Gênesis. E o que o homem tinha feito até então para receber essa bênção de Deus? Absolutamente nada. O homem não fez absolutamente nada para merecer o favor de Deus. Não fez absolutamente nada para merecer o amor de Deus. Então aqui, na carta aos Romanos, ou na sociedade daquela época, em várias igrejas, esse padrão era encontrado, colocava dois extremos opostos. Aliás, eu não diria bem como extremos opostos, mas duas posições que tentavam, por meio de esforços próprios, atrair a bênção de Deus. Uma delas era o legalismo religioso, a religiosidade. A religiosidade de achar que Deus se agradaria de sacrifícios, Deus se agradaria de fazer do cumprimento de certos rituais que a própria lei prescrevia. Isso eu já citei em outras aulas aqui, mas é sempre bom frisar, porque a palavra de Deus diz que Deus não se agrada disso. O próprio Davi escreve isso. Se o Senhor se agradasse tanto em sacrifícios, eu os faria. Mas um coração quebrantado e contrito, nisso o Senhor se agrada. Então, o nosso coração ele deve estar voltado a Deus muito mais do que aquilo que nós fazemos propriamente. Por que as pessoas que estavam ali acompanhando Jesus ouviram o seguinte? Olha, vejam o que os mestres da lei, os fariseus, os doutores da lei ensinam. Façam tudo o que eles estão mandando fazer. Olha só, o que eles estão mandando fazer? O que eles prescreviam? Aquilo que estava relacionado à lei. Agora, o que vem na sequência? Ele vai dizer, mas não façam aquilo que eles fazem. Isso significa, e é por isso que Jesus muitas vezes os condena exatamente pela hipocrisia. Porque falavam, mas não faziam. Num outro momento, ele diz que os mestres da lei, os doutores da lei, tinham a chave da salvação, a chave da porta que dava entrada para a salvação. Mas eles próprios não entravam e não deixavam que ninguém entrasse também. Pela hipocrisia,
pelos padrões elevados que eles colocavam e relacionavam isso com a salvação. Então, o que nós enxergamos aqui, em relação ao julgamento, é em relação ao padrão de justiça que às vezes nós queremos impor às outras pessoas. Um padrão de justiça religiosamente alto, que muitas vezes nem nós mesmos podemos cumprir. Um outro padrão de justiça, esse é o religioso. O outro padrão de justiça é o padrão da sabedoria própria. Em várias vezes, Provérbios, aliás, Provérbios é um livro que nós precisaríamos ler todo mês. Né? Todo mês que eu falo, não uma vez por mês, mas todo o livro de Provérbios, todos os meses. Um capítulo por dia, como o nosso pastor muitas vezes orienta. Além de outras leituras, é claro. Mas o livro de Provérbios, por muitas vezes, vai falar a respeito de ser sábio aos próprios olhos. Então, essas pessoas colocam um padrão de moralidade muito alto para que a pessoa possa alcançar o favor divino. Olha, então você tem que ser bom, você tem que falar a verdade. Olha, e é claro que nós sabemos que a própria palavra de Deus nos exorta a agirmos dessa forma. Várias vezes, aqui até nesse próprio texto, nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fazia isso, não faça mais. Porque nós precisamos viver segundo um novo padrão de justiça. Agora, não é um padrão de justiça próprio. Não é um nível de entendimento e de sabedoria que é inerente a nós. E aí é que está o ponto. Porque quando ele diz aqui que nós somos indesculpáveis quando julgamos os outros, é um julgamento baseado nesses dois preceitos. Um julgamento baseado na religiosidade e um julgamento baseado em justiça própria. Quando nós condenamos ou aprovamos alguém baseado nesses padrões de justiça, nós estamos criando um padrão referencial. Um padrão referencial. E esse padrão referencial que julga as outras pessoas, né? Então nós estabelecemos um padrão e nós temos uma tendência a julgar outras pessoas por esse padrão. É mais ou menos o seguinte: falar, olha, eu gostaria que você vivesse como eu vivo, eu gostaria que você fizesse aquilo que eu faço. E mais uma vez, em essência, não existe nada de errado nisso, desde que esse padrão esteja de acordo com a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Agora, quando eu julgo alguém por esse padrão, o que vai acontecer? Tem um texto bíblico que agora me foge a mente onde está, mas eu vou colocar depois aqui para vocês. E é encontrado facilmente, mas eu não quero perder tempo agora localizando isso. Quando fala a respeito da boa medida, recalcada, sacudida aí, transbordando, porque com a mesma medida que medirdes, vos medirão de volta. Quando você pega o contexto desse versículo, o que ele está dizendo lá? Está falando a respeito de comportamento, de padrão pelo qual eu julgo as pessoas. Qual é o padrão de justiça que eu coloco para que as outras pessoas cumpram? Por esse mesmo padrão, eu também vou ser medido. Agora, quem é que, sendo religioso ou tendo um padrão pessoal moral elevado, pode dizer que cumpre 100% daquilo que exige, daquilo que propõe como padrão? Porque quando nós não somos capazes de viver de forma coerente com esse padrão que nós mesmos estabelecemos, então nós vamos ser condenados exatamente por esse padrão. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E é por isso que na sequência ele vai falar que Deus é o justo juiz. E Deus não trata as pessoas com parcialidade. E cada um será retribuído conforme as suas obras. Deus é o padrão de justiça. Vou
citar aqui, lá em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, dos versos 13 a 21, vai falar a respeito de algumas versões colocam o título de forma diferente, mas nessa Bíblia aqui que eu estou usando, que é a Nova Almeida atualizada, traz um título como O Rico Tolo, a parábola do rico tolo. E esse rico tolo é uma parábola contada por Jesus a partir de uma indagação de uma pessoa que está ali no auditório ou acompanhando ali os ensinamentos de Jesus. Quando ele chega para Jesus e diz: Senhor, mestre, peça ao meu irmão que reparta a herança comigo. E aí Jesus fala: olha, quem me colocou como juiz entre vocês? E aí ele conta essa parábola do rico tolo que tem uma abundância ali nas suas plantações, vai lá e constrói celeiros, e ao final a palavra que vem é louco. Né? Esta noite pedirão a sua alma, e o que você tem guardado para quem será? E qual é a razão, qual é a relação dessa parábola com a pergunta do homem, com o pedido desse jovem para que repartisse a herança? Então vamos entender primeiro a razão pela qual esse homem pede isso para Jesus. Quando nós vemos dentro do contexto cultural, era comum que o irmão mais velho ou primogênito recebesse uma parte maior da herança. Isso é prescrito na lei. E esse jovem chega para Jesus e dizendo, peça para o meu irmão repartir a herança comigo. Ele quer dizer o quê? Nós devemos receber de modo igual, de modo igualitário. Aquilo que ele recebe, eu devo receber também. Não é porque ele é o primeiro filho ou primogênito que ele tem direito. Então perceba que esse jovem chega para Jesus, né? Esse jovem ou um homem, né? O texto não diz exatamente, mas ele chega com um padrão de justiça próprio. Ele fala, olha, não é justo isso que foi estabelecido para o meu irmão receber mais que eu. O justo é que nós recebamos de maneira igual. Essa é a narrativa. Esse é o conceito de justiça que ele traz ali para Jesus. E aí Jesus vai dizer o quê? Vai falar a respeito da avareza. Vai falar a respeito não somente da avareza, mas principalmente, exatamente a partir do padrão de justiça próprio dessa pessoa que chega para Jesus. E dentro da parábola, esse homem rico, que ele tinha abundância ali dentro da cultura judaica, também era prescrito que as pessoas que tivessem muitas posses, as pessoas ricas, repartissem os seus bens e distribuíssem os seus bens àquelas pessoas mais necessitadas. E nem sempre de forma gratuita. Perceba isso. Olha só, quando José estava lá no Egito e ele administrou as riquezas do Egito, houve grande fome na terra. E o que acontecia? As pessoas iam lá para comprar alimentos, mas não de forma a extorquir as pessoas que lá iam atrás de alimentos, mas um preço justo, praticando ali a justiça. Mas também a palavra de Deus prescreve que os órfãos, as viúvas deveriam ser sustentadas. Os órfãos, as viúvas, os necessitados, os pobres, os estrangeiros são aquelas pessoas vulneráveis da sociedade daquela época. E elas deveriam ser amparadas por quem? Por aqueles que tinham posses, que tinham mais posses, que tinham mais bens. Isso fazia parte da prática da justiça. Só que ao invés de distribuir aquilo que o homem tinha, o que ele fez? Ele quis estocar para que ele tivesse segurança na sua vida. Então a avareza fez com que ele retesse mais do que é justo. E a partir do momento que ele reteve mais do que é justo, então aí veio uma sentença sobre a vida dele. E perceba que o homem, quando vem com um padrão de justiça, fala, não é certo que o meu irmão receba mais do que eu, veja que ele próprio está se colocando num padrão de justiça mais elevado do que o padrão de justiça divino. Porque quem é que foi que prescreveu
que a herança deveria ser repartida dessa forma? O próprio Deus, através da sua palavra, através da revelação da lei dada ao povo. Então, quando nós tentamos impor um padrão de justiça, nós estamos inconscientemente, e isso não precisa nem ser de forma consciente, nós estamos inconscientemente dizendo que o nosso padrão de justiça é mais elevado do que o padrão de justiça divino. E olha o que Isaías 64:6 vai dizer. Como é a nossa injustiça? O nosso padrão de justiça, perdão. É como trapo de imundícia. Isaías 64:6 vai dizer isso. Nada do que nós façamos, nada do que nós nos esforçarmos, chamará mais a atenção de Deus sobre nós. Estou falando em relação ao amor de Deus, a disponibilização do amor, porque o amor de Deus é incondicional. Ele não nos ama porque ele não me ama porque eu sou bonzinho, porque eu faço bem, porque eu faço isso ou aquilo. Ele me ama porque ele me ama. Ele me ama porque eu sou criatura, primeiramente criatura dele. Criado por Deus, todos nós somos criados por Deus. Me ama também por ter me tornado filho e deseja assim então um relacionamento comigo e com você. E sem definir padrão de justiça nenhum, sem ter nenhum tipo de expectativa sobre nós. Muito pelo contrário, o que nós vemos na Bíblia é exatamente o oposto. O que nós vemos na Bíblia é sempre que alguém tenta impor um padrão de justiça e tenta se colocar diante de Deus de uma forma a justificar o amor de Deus através de atos próprios, essa pessoa é colocada de lado, essa pessoa é desprezada. Veja a parábola do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas, no capítulo 12, versos 13, aliás, do capítulo 12 não, Lucas, capítulo 18, Lucas capítulo 18, versos 9 a 14, que vai falar a respeito da parábola do fariseu e do publicano. O fariseu chega diante de Deus tentando se colocar numa posição de superioridade. Fala, olha, Senhor, graças te dou, porque eu não faço isso, não sou igual a esse cidadão que está aí apontando ali para o publicano. Não sou pecador. Ele tentando colocar a justiça a partir de atos próprios, a partir daquilo que ele faz. Mas o publicano, diante de Deus, batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E a parábola diz que quem é que saiu dali justificado? Foi exatamente o publicano, aquele que confessou o seu erro, que confessou a sua incapacidade de agradar a Deus por meios próprios, seja padrão moral, seja por meios religiosos, por meio de ritualismo. Nós não temos possibilidade em nós mesmos de agradar a Deus, de atrair o favor de Deus, porque o favor de Deus é incondicional, amados. O favor de Deus é incondicional. É claro que as atitudes que nós temos, estabelecidos pelos princípios da palavra, vão fazer com que nós usufruamos de certos resultados em relação a isso. Vou dar um exemplo para você. A honra ao pai e à mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que te prolongue os seus dias na terra. Veja, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então você tem um princípio de honra, que cumprido este princípio, isso automaticamente se reverte em resultados benéficos para a sua vida. Não é disso que nós estamos falando. Uma pessoa que é salva, mas que quebra princípios da palavra de Deus, certamente ela não vai usufruir dessas bênçãos. Outro exemplo, a semeadura que nós ofertamos na casa de Deus, a semeadura que nós fazemos. Um ofertante ou um não ofertante, se a pessoa oferta ou não oferta, se a pessoa é dizimista ou não é dizimista, ela não tem a sua salvação afetada por causa disso. Mas ela deixa de usufruir de alguns benefícios
relacionados com o princípio da semeadura. Um outro exemplo, o fato de congregar na igreja. Congregar numa igreja salva a pessoa? Não. Você pode ser um cristão, você pode ser salvo sem frequentar a igreja. Ô louco, Reginaldo, mas o que é que você está dizendo aí? Ué, a salvação está vinculada a você frequentar algum tipo de templo, de culto? Porém, o que acontece quando nós deixamos a congregação? Nós deixamos de usufruir das bênçãos relacionadas com esse princípio de nós estarmos unidos num corpo. Nós somos um corpo, fazemos parte do corpo, nós somos tijolos e nós somos membros de um corpo. O membro de um corpo não é corpo em si, e um tijolo não é uma construção em si, mas ela se torna uma construção quando unidas a outros tijolos. Nós formamos um corpo quando esse membro unido a outros membros, e todos operando em conjunto, operando de uma forma a complementar um ao outro. E o que o texto ele está dizendo é em relação à salvação. Nós estamos vendo em relação à soteriologia. Então é nesse sentido, nesse contexto que nós estamos dizendo, da justificação. Qual é o padrão de justiça? O padrão de justiça é o padrão divino. E é por isso que eu não devo julgar outras pessoas por um padrão próprio. Mas o padrão pelo qual a pessoa será julgada é o padrão da justiça de Deus. E Ele é o justo juiz. Ele é o juiz reto, que julga com justiça perfeita. E é por isso que num outro momento a Bíblia diz que minha é a vingança, diz o Senhor. Quando nós tentamos trazer para as nossas vidas ou através das nossas ações tentar fazer algum tipo de justiça, nós estamos nos colocando num padrão superior ao padrão divino. Então é por isso que e o apóstolo Paulo escreve aqui que nós somos indesculpáveis, não importando quem você é, não importando se você é religioso, não importando se você é uma pessoa que tem um padrão, uma conduta elevada, mas todos nós diante de Deus somos pobres de espírito, e é por isso que o Sermão do Monte começa exatamente dizendo isso, fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus inicia o seu sermão dizendo exatamente isso. Então Deus, que conhece os corações e as nossas consciências, Ele vai julgar a forma com que as pessoas reagiram às situações morais às quais elas foram expostas. E é por essa razão que o texto ele vai dizer o seguinte aqui no verso 12: assim todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Ora, o que significa isso? Significa que aquilo que nós impomos como padrão de justiça para a nossa justificação é sobre este padrão que nós seremos julgados. Se nós temos uma lei que nos rege, nós seremos julgados a partir dessa lei, desse padrão. Então, perceba aqui, se eu estabelecer, por exemplo, que o padrão colocado na lei do Antigo Testamento para os judeus é válido para nós hoje, isso implica em dizer que todos os 613 mandamentos relacionados com a lei judaica para o judeu, eles são obrigatórios para nós também. E a Bíblia vai nos dizer que aquela pessoa que descumpriu um tio da lei, descumpriu a lei toda. É isso na nossa versão, obviamente, porque no texto original não existe o tio, né? Mas a nossa versão traz apenas para dizer que uma partícula mínima da lei descumprida implica no descumprimento de toda a lei. E é por isso que nós não devemos pautar a justiça de Deus sobre as nossas vidas em atos próprios, em cumprimento da lei, porque se nós fizermos isso, nós seremos indesculpáveis, porque nós colocamos um padrão que nós mesmos não podemos cumprir. E é por isso que a salvação, ela é única e exclusivamente pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque Ele nos conduz
até Deus. É esse amor e essa misericórdia que nos conduz à salvação. Veja o que está escrito no verso 4, da metade para frente. Aliás, eu vou ler o 4 todo novamente. Ó. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus? Quando nós colocamos um padrão de justiça elevado, nós estamos ignorando esse padrão de justiça, que é ignorando a bondade que leva ao arrependimento, né? Ignorando, desprezando a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus. Será que nós seríamos encontrados indesculpáveis ou não... deixa eu procurar uma palavra melhor aqui. Ou não alvos da justiça retributiva de Deus, no sentido de estarmos sujeitos à ira? Será que nós não estaríamos sujeitos à ira de Deus se analisássemos a nossa conduta própria? Em outras palavras, será que eu, por mim mesmo, mereço a salvação por aquilo que eu faço? Será que eu poderia alcançar a salvação por meios próprios? Olha, não é só aqui em Romanos que diz isso, mas em todo o contexto bíblico a resposta é não. Porque na sequência, né? Ignorando a bondade de Deus que leva você ao arrependimento, então nós somos levados ao arrependimento exatamente pela bondade, pela paciência de Deus e pela misericórdia dele. Porque o Espírito Santo atua nas nossas vidas, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E a partir desse convencimento, dessa atuação, eu sou levado a exercer fé por meio do arrependimento. Arrependimento que é pregado desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus pregou, os apóstolos continuaram pregando. Os profetas falavam de arrependimento, João Batista vem falando a respeito de arrependimento, Jesus inicia seu ministério falando a respeito de arrependimento, Pedro inicia o período de Pentecostes ali, no seu discurso, dizendo: arrependei-vos. Então a palavra aqui é arrependimento. E quem nos leva ao arrependimento? É exatamente a atuação do Espírito Santo. Mas, verso 5, mas por ser teimoso e ter um coração impenitente. Então, teimoso e coração impenitente, ou coração duro, dureza de coração. Em que sentido? No sentido de que nós queremos, não abrimos o nosso coração exatamente para aquilo que Deus quer que nós façamos, nós nos entreguemos a Ele de todo o coração. Nesse momento nós estamos vivendo. Onde está a nossa confiança? Por que nós estamos com medo? Se é o caso. Por que nós estamos com medo? Porque nós vivemos constantemente aflitos com o dia de amanhã. O que será de amanhã? O que nós faremos? O que comeremos? A própria palavra de Deus diz que nós precisamos confiar na provisão divina. A palavra de Deus também nos garante que na nossa mesa não faltará o pão, não faltará aquilo que é essencial, porque Deus tem cuidado de vós. Então nós precisamos ter essa confiança e não colocar esse padrão de justiça, um padrão próprio, um padrão pessoal. Nós devemos ter um coração aberto às coisas de Deus. Então, fazendo isso, sendo teimoso e tendo um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então eu acumulo ira sobre mim quando eu coloco o meu padrão, porque não é o meu padrão que vai me salvar. Se eu viver pelo meu padrão, e pior do que isso, exigir esse padrão de outras pessoas, eu vou estar sendo julgado por esse mesmo padrão. Então a responsabilidade ela aumenta à medida que nós conhecemos a palavra de Deus, obviamente. À medida que nós compreendemos a palavra de Deus, à medida que nós desfrutamos do entendimento e da atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, no sentido de nos abrir os olhos em relação às coisas espirituais, a nossa responsabilidade aumenta. E aí alguém pode dizer: mas então é melhor que nós não conheçamos, é melhor que nós não façamos.
É melhor que nós não estudemos, é melhor que nós não conheçamos, porque se a responsabilidade será maior, agora, quantas coisas nós deixaremos de desfrutar não conhecendo os princípios espirituais, não conhecendo da palavra de Deus? E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Estudando um pouco mais, conhecendo um pouco mais, e é por isso que a leitura diária da Bíblia é necessária, para que nós deixemos que o Espírito Santo fale conosco, através da leitura da Santa Palavra, através da atuação poderosa do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que abra os nossos olhos, para que esses princípios sejam realidade nas nossas vidas e para que nós possamos desfrutar dos benefícios e resultados da aplicação desses princípios sobre as nossas vidas. E quando nós agimos de forma religiosa, quando nós agimos de maneira a nos estribar no nosso próprio padrão moral de justiça, olha o que acontece. Verso 24. Né? Aliás, eu vou ler o 23 também. Você que se gloria na lei, olha só, você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Queridos, nós não devemos impor um padrão elevado para outras pessoas. Nós devemos, antes de mais nada, cuidar da nossa própria vida espiritual. Se você fizer uma breve reflexão das suas atitudes, a partir da sua conversão, eu não estou dizendo antes da conversão, não. Estou dizendo a partir da sua conversão. Talvez tenha aqueles que nasceram na igreja, mas não se pode dizer que são convertidos desde o berço. A conversão, ela vem por uma disposição consciente e voluntária em direção à graça divina. Então, se você analisar todo esse tempo de conversão, será que nenhum erro foi cometido lá para cá? Será que o nome de Deus não foi envergonhado de alguma forma? Olha, eu posso falar a meu respeito, de mim. Não apenas uma vez, mas muitas vezes. Às vezes ensinando que não se deve se irar, mas num determinado momento você se ira, fica bravo, fica irritado. E aqueles pensamentos vêm na mente, né? Desejo de pegar pelo pescoço ou coisa parecida. E nós vamos trabalhando isso, à medida que nós vamos caminhando na fé, nós vamos melhorando alguns pontos. Mas mesmo assim estamos sujeitos a errar. Então, quando eu exijo, coloco esse padrão, eu preciso tomar cuidado, porque esse padrão ele se volta contra mim mesmo. À medida com que eu medir, eu também serei medido de volta. E isso é uma forma como se o nome de Deus fosse blasfemado por causa dessas atitudes, dessas ações que nós temos. Imagine uma pessoa tida como cristã, vista como todos, com aquela pessoa, né, o baluarte da moralidade, que comete algum erro, que comete alguma falha. As pessoas vão apontar e falar, mas esse não era o cristão? Olha, como eu disse, posso colocar a minha vida como exemplo disso. Mas casos mais conhecidos nós vemos na própria política, pessoas que se declaravam cristãs e posteriormente se viram envolvidas em escândalos de corrupção. Por isso que a religiosidade e o padrão de moralidade, ele não deve ser simplesmente de vista. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, né, eu acho interessante esse texto, Deus amaldiçoa a figueira, porque ele está passando ali em Betânia e vê uma figueira cheia de folhas. E ele estava com fome e foi lá comer dessa figueira. Por que ele... E o texto é muito claro em relação a isso, que ele diz que não era tempo de figos. E Jesus amaldiçoou a figueira porque não tinha figo. Olha, Jesus agiu com um padrão de injustiça? Certamente que não. Porque não sendo tempo de figos, aquela figueira não deveria ter folhas, tanto que ele viu de longe. Imagina uma plantação cheia de figueiras. Jesus vê de longe, então, uma figueira com folhas. Isso significa que as demais não tinham folhas. E se aquela figueira estava com folhas, significa que havia figos maduros lá.
né? Quem conhece um pouquinho de figos e de figueira vai saber do que eu estou falando. Eu não vou me adentrar muito em relação a isso, nós já estamos chegando próximo ao final da nossa aula, para não perder tempo, e eu preciso fazer a conclusão aqui da nossa aula. Então, Jesus olhou para aquela figueira, e o que ele vai ensinar posteriormente? Ele está falando antes e depois ele vai falar a respeito da condição de Israel e da hipocrisia dos líderes. O que significa isso? Olhou para a folha, às vezes você olha para alguém e parece muito espiritual, porque as pessoas querem parecer espirituais. Mas na hora que chegam, onde estão os frutos? Não tem. Só tem folhas. Só parece que produz frutos, mas não produz frutos. E o que vai acontecer com essa pessoa que somente aparenta, mas que de fato não produz os frutos? Ele vai ser cortado e lançado no fogo. É isso que nós vemos no contexto de João, Evangelho de João, no capítulo 15. Nós precisamos estar ligados à videira. E nós precisamos extrair a seiva dessa videira, para que nós possamos produzir frutos. E se nós produzimos frutos, Deus vem, limpa para que nós demos mais frutos. Mas aquela que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Então, que nós não sejamos tenhamos frutos simplesmente na aparência. Verso 25, a circuncisão tem valor se você pratica a lei. Olha só, a circuncisão é um sinal, embora fique escondido, mas é um sinal físico, né, que identificava a pessoa com Deus, com o povo de Deus, com os judeus, por exemplo. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? Ou seja, o que é mais importante? O cumprimento de um ritual ou ter um coração realmente voltado para Deus? E encerra o capítulo 2 dizendo o seguinte no verso 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. E aí, fechando, fazendo uma análise em conjunta do capítulo 1 e capítulo 2 de Romanos, nós vemos que a justiça de Deus, ela se revela na condenação do pecador. Então, capítulo 1, na condenação do pecador, na condenação do moralista, capítulos, então, revela a condenação do pecador, capítulo 1. Condenação do moralista e do religioso, no capítulo 2. E revela-se na salvação daquele que se arrepende. Então, daquele que se coloca numa condição de incapacidade de agradar a Deus, de incapacidade de buscar a Deus, de incapacidade de alcançar a salvação. Existe um livro chamado O Evangelho Maltrapilho, o autor é Brennan Manning. Eu ganhei esse livro na viagem que eu fiz a Israel no ano passado. E uma das companheiras de viagem me presenteou com esse livro. E eu sei que algumas pessoas às vezes podem criticar o autor, enfim, se você pesquisar você vai saber quem é o Brennan Manning. Mas a essência da mensagem é: quem sou eu para merecer algo de Deus? Mas mesmo assim Ele me ama incondicionalmente, exatamente pelo fato de que eu me coloco na condição de dependência completa dEle. Eu não tenho nada, e é por isso que ele fala do Evangelho maltrapilho. Nós somos maltrapilhos, ou seja, nós somos pessoas desprovidas de qualquer posse, de qualquer bens que possam agradar a alguém. Mas nós somos alvo do amor dessa pessoa a quem nós não temos nada de bom para oferecer, mesmo assim. E esse livro vai falar muito a respeito disso. Então, que nós possamos meditar nesse contexto e sabermos que nós não temos nada para oferecer para Deus, que o torne mais Deus e que faça Ele amar mais a nós do que Ele já nos ama. Deus nos ama e tem cuidado de nós.
que nós precisamos fazer é estabelecer, ali, conhecer e compreender os princípios envolvidos da palavra de Deus. E procurar fazer aquilo que a Bíblia prescreve, mas não buscando algo a mais da parte de Deus, no sentido de Ele dispensar mais misericórdia ou mais amor nas nossas vidas. Mas esses princípios cumpridos, eles retornarão de qualquer forma para as nossas vidas, como resultados. Mas não que nós busquemos isso. Porque a Bíblia fala que quando nós fazemos algo, esperando algo em troca e a recebemos, nosso galardão já está completo. Nós não temos mais nada para receber em relação a isso. Nós não temos mais honra, mais louvor, mais glória nenhuma para receber. Quando eu faço alguma coisa para alguém esperando uma retribuição, um reconhecimento, e eu recebo esse reconhecimento, cessou a ação de Deus, ou a ação retributiva de Deus em relação àquilo. Mas quando nós fazemos de forma despretensiosa, sabendo que Deus é o soberano sobre as nossas vidas e que nós dependemos completamente dele, então os princípios de Deus se tornam realidade sobre nós. Amém? Eu gostaria de falar um pouco aqui, bem rapidamente, porque o nosso tempo já está se esgotando. Agradecer a todos os que participaram da enquete. Aliás, eu vou tentar aqui colocar para vocês essa enquete. Não sei como é que vai aparecer ali, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Mas eu gostaria de fazer um comentário aqui, né? A enquete foi o seguinte: você tem o hábito de orar todos os dias? Então, 68% das pessoas responderam sim, eu oro todos os dias. 20% das pessoas disseram não, às vezes não dá tempo por causa da correria. E 12% responderam não, algumas vezes eu esqueço de orar. E eu primeiro agradeço a sinceridade com que as pessoas responderam. Isso o que eu gostaria de comentar em relação a isso é o seguinte: se nós oramos todos os dias, glória a Deus por isso. Deus nos dá essa graça, que nós temos essa oportunidade. A oração não muda quem Deus é, mas muda quem nós somos, muda o nosso relacionamento diante de Deus. E numa aula anterior, eu vou deixar aqui o card também, para que você possa acompanhar depois, se quiser, uma aula a respeito de oração, do significado que a oração e do resultado que a oração tem nas nossas vidas. Por que nós oramos? Qual é o resultado da oração? O que a oração promove nas nossas vidas? Então nós precisamos compreender isso e termos uma vida de oração. E quando nós... e isso eu já estive incluso nesse grupo também. Quando nós dizemos, oh meu Deus, quando nós dizemos, não tenho tempo, ou me esqueci de orar, as duas situações fazem parte, muitas vezes, exatamente dessa correria. Ah, esqueci. Por que esqueceu? Porque tinha outra coisa na mente, tinha outra coisa na cabeça. Por que não deu tempo? Porque a prioridade foi dada a outras coisas. Então, às vezes, a gente acorda correndo, acorda atrasado, às vezes, para certos compromissos, e sai e esquece daquilo que é mais importante. Então, nós precisamos estar atentos a isso e sabermos que quando nós priorizamos o nosso tempo, nós estamos dizendo o seguinte: aquilo que nós fazemos tem mais importância daquilo que nós deixamos de lado. Então, quando nós dizemos, não tenho tempo para orar, isso significa que o orar não é importante. Então, nós priorizamos aquilo que nós temos tempo. Mas eu falo um pouco melhor a esse respeito nesse estudo que eu disse para vocês que eu vou deixar aqui no card desse vídeo, tá bem? Então, que nós possamos ter uma vida de oração constante, que nós possamos meditar em relação à resposta que nós demos aqui, em relação a isso, e sabermos da necessidade que nós temos de constantemente estarmos na presença de Deus, de constantemente estarmos em contato com Deus, em desenvolvermos a nossa intimidade com o Espírito Santo, por meio de uma vida de leitura e meditação na palavra, por meio de uma vida de oração. A oração para o cristão é tão essencial quanto o próprio ar que nós respiramos para a nossa vida. É tão essencial quanto a água que nós bebemos todos os dias para nos manter hidratados. É tão essencial quanto o alimento que nós ingerimos para nos manter fortes e saudáveis. Amém?
Deus abençoe. Eu agradeço a todos os que participaram aqui, mandaram as mensagens. Depois, com calma, né, eu vou ler todos os comentários aqui. Só queria mandar aqui um abraço para a dona Antônia Duarte, que está nos acompanhando, e ela diz o seguinte, ó, não sei se eu podia falar isso, mas ela colocou aqui, né, tá público o comentário, eu vou falar. Eu oro todos os dias, graças a Deus. Né? Eu oro todos os dias, graças a Deus. Então nós sabemos que existem muitas pessoas, principalmente os mais veteranos, que são instrumentos de Deus na oração e na intercessão a favor do ministério que todos nós ocupamos, né, para que os membros do corpo possam trabalhar conjuntamente para o bem do corpo como um todo, para que esse corpo seja saudável, seja forte. Cada um no seu lugarzinho, cada um na sua função, ninguém mais importante do que ninguém. Tudo é importante dentro do reino de Deus e não há obra que não seja retribuída por Deus. Né? Toda obra que é feita em benefício do reino terá a sua paga, terá a sua retribuição e tem o seu valor. Vamos fazer uma oração e encerrar a nossa aula. Senhor, obrigado, Pai. Te agradeço por esses momentos que estivemos aqui e que essa palavra, Senhor, que não é minha, mas é a palavra do Senhor, ó Deus, que penetre realmente no coração, no mais íntimo dessas pessoas que nos acompanharam e que nós possamos compreender que o Teu amor é imensurável sobre as nossas vidas. Ele é incondicional sobre nós, ó Pai. Que nós possamos compreender o tamanho do Seu amor, da Tua misericórdia e possamos nos arrepender daquilo que nós fizemos, nos colocar diante do Senhor humildemente e sinceramente, com sinceridade de coração e integridade de coração, para que alcancemos o perdão por meio do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tenhamos um domingo abençoado, que o Senhor proteja e livre todos nós dos males que nos são colocados todos os dias, ó Deus. Tantos livramentos que nós temos tido e às vezes nem percebemos, mas o Seu amor está manifesto, não somente naquilo que nós vemos, mas também naquilo que nos é muitas vezes oculto, ó Deus. Glórias sejam dadas ao Teu nome hoje e para todos sempre. A nossa oração é em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe, fiquem todos na paz. Que você tenha um domingo abençoado com a sua família, que você tenha uma semana abençoada também, em nome de Jesus. Fique na paz.